Olá pessoal, tudo bem com vocês, turminha? Trabalhando bastante, estou contente porque tem um grupo do curso de redação que está assim constante, todas as semanas entregando as atividades. E isso é muito bom, sabe? Num momento assim de crise, muitas pessoas se desestabilizam, ficam aí vamos dizer assim, numa inconstância emocional e de repente acha que pode jogar tudo para o alto, etc, etc. Então estou feliz com a presença de vocês no curso, de vocês estarem acompanhando as aulas, de vocês estarem fazendo as atividades. É assim que tem que ser, pessoal. Vamos em frente, né? Estamos aí no meio da tempestade, mas vai vir a bonança e tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, tá bem? A redação dessa semana, o que eu percebi? Um pouco básica. Então, falar se a educação familiar no Brasil é um exercício de liberdade de escolha ou negligência dos pais. Praticamente a totalidade se manifestou contrária à educação em casa, à educação exercida pela família. Então, eu não me lembro, não estou assim lembrada de alguém que tenha defendido a educação. Se houve, foi um ou dois, mas a grande maioria criticou essa escolha como sendo uma negligência dos pais. Negligência é um pouco forte, né? O pai está sempre procurando o melhor caminho. Não é que ele queira ser negligente, mas foi a escolha que o tema deu, né? Então vocês se posicionaram como uma negligência da família e argumentaram sobre isso. Quem defendeu o exercício de liberdade? Vamos dizer assim, como eu falei, foram pouquíssimos. Não me lembro agora o número exato. Valeram-se da Constituição, os direitos dos pais de oferecer educação aos filhos da forma que achar mais conveniente. Muito embora muitos tenham citado o artigo da Constituição que condena, que considera um exercício ilegal. Motivos religiosos, doutrinação política. Então, muitos pais que essa coisa da doutrinação ideológica, dessa coisa do gênero, né, da religião. Então, muitas vezes a opção dos pais é por convicção religiosa, querem afastar os filhos da convivência perniciosa com outras crianças ou com outros adolescentes. Então, atendendo a este motivo. É um fenômeno que está presente, vocês veem os dados da coletânea que situam lá milhares de alunos já no Brasil, mesmo sem ter uma regulamentação, que optam pela educação no lar. Então, esse exercício está acontecendo, é emergente, tem crescido exatamente em função vamos dizer assim, de certa bitolação das pessoas, né, de acharem que só elas dominam a verdade, que só elas sabem qual é o caminho da verdade. Então, o que eles colocam, os especialistas? Para existir, tem que existir um planejamento sério, um planejamento feito junto com os organismos educacionais oficiais, seja a Secretaria da Educação, seja o MEC. Então não pode ser uma coisa assim, eu decido, eu faço e pronto. Então, muitos criticaram exatamente todos esses pontos. Quem defendeu a negligência dos pais, principalmente se baseou na questão da socialização. Então, vamos dizer assim,
afastar a criança da convivência de outras crianças seria um atraso para o seu desenvolvimento social, seria, vamos dizer assim, prejudica a evolução do aprendizado, compromete a formação da criança e a formação do senso crítico. Então, na escola, a criança convive com a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade social, a diversidade política, ideológica. Então, ali ela tem a oportunidade de ouvir diversas fontes para formar o seu próprio juízo, para formar o seu lado crítico. Então, na verdade, a crítica maior aconteceu sob esse prisma, tá? Indicam que deve haver fiscalização e controle do Estado e que no Brasil, que não consegue dar conta nem da educação oficial, que dirá controlar uma educação exercida no lar, junto à família. Então, a realidade nossa inviabiliza esse tipo de escolha. Aí muitos colocaram, a escola e a família se complementam, elas não se separam. Não pode ser só escola, não pode ser só família. Antigamente havia muito o internato, então a criança ela era matriculada num colégio, criança, e saía de lá já moço ou moça. Então eram os internatos. Então não pode ser só a escola, não pode ser só a família. Tem que ser as duas coisas somadas, se complementando. Falaram também da bolha social, né? Então cria uma bolha social em volta da criança, do adolescente, de modo que ele, vamos dizer assim, vai ter um comportamento padronizado. Padronizado como? De que maneira? Pela visão da família. Então ele vai ter sempre um único prisma, seja religioso, seja político, seja filosófico, ele vai sempre na mesma direção. Por quê? Porque ele só conheceu um lado da questão. Isso gera intolerância, isso gera discriminação e uma visão bitolada da realidade. Aí vocês trabalharam Sócrates, que questionava o pensamento dos ouvintes e pregava a libertação da ignorância, e Aristóteles, o homem é um animal político, necessita do contato de outro homem. Então nós tivemos aqui várias citações que foram feitas. Pestalozzi, o pedagogo suíço, a escola deveria se parecer com um lar. Émile Durkheim, sociólogo francês, socialização primária e secundária. Citaram o livro O Extraordinário, de Palácio. Citaram o filme Meninas Malvadas, a personagem que estudava na África, que volta para os Estados Unidos e não é bem recebida e não consegue se socializar, porque ela conhecia a escola até então somente na família. John Locke, filósofo inglês, o indivíduo nasce como uma folha de papel em branco e a escola vai ajudar a escrever essa folha. Freud, falando que as experiências vividas na infância influenciam no comportamento da pessoa a vida toda. Émile Durkheim, solidariedade orgânica, interdependência entre escola e família, sobre o fato político, o fato social coercitivo. Então, assim, houve dois textos ótimos, um de Botucatu e um de São Manuel. A Laura e a Heloísa, escrevendo assim textos muito bons, que eu considerei ótimos mesmo, né? Ganharam chocolate virtual. Mas a maioria dos textos ficou no básico, sabe? Naquela coisa dos 6, 6,5, 6,25, 6,75, dependendo do número de erros. Então, assim, às vezes o texto até está bom, mas a parte linguística ainda comprometendo bastante. Então,
revisem o texto com cuidado, releiam a hora que você, antes de enviar para mim, verifique se não faltou um acento, se não tem letra digitada equivocadamente, se, vamos dizer, não faltou vírgula. Nós enviamos aquele resumo de vírgulas, e eu falei que se vocês não entenderem qualquer uma das regras, eu tentei sintetizar o máximo possível, de modo que você tenha aquela folha, e na hora que você esteja escrevendo, você bata o olho e você, esse caso aqui tem. Não, aqui não pode, é sujeito e predicado, é verbo transitivo de objeto. Então, fiz um quadro sinótico bem simples para vocês aplicarem, mas ainda aconteceu um número grande de equívocos em termos de colocação ou ausência da vírgula. Tá certo, pessoal? Então, os textos assim ficaram medianos. Então, quem teve a nota um pouquinho reduzida já sabe que a causa foi essa. E outros, a causa é linguística mesmo, não tem jeito. Você perde pontos, embora haja um texto coerente, falta fluência, falta coordenação, falta ligação entre os parágrafos, falta ligação entre as citações, porque também, gente, não é fazer uma citação, vamos dizer assim, você pesquisou, encontrou alguns autores, eu vou colocar no meu texto. Eu só posso colocar no meu texto se ele vier trazer uma contribuição para o argumento que eu estou utilizando. Eu não posso fazer uma colcha de retalho de várias citações sem que haja uma conexão entre elas. Então é importante que vocês saibam selecionar qual é a citação que eu farei. Eu estou citando esse filósofo, esse sociólogo, este autor, porque ele ou credencia o que eu penso, ou eu quero rebater o que ele pensa. Mas tem que haver uma parte que é sua, é a sua criação, e não simplesmente transcrição de modelos ou de frases prontas, sem que elas se conectem com o seu texto. Tudo bem? O que mais que nós tivemos? Aqui, a segunda fase, FUVEST 2020. Tem utilizado o conceito de precariado num sentido bastante preciso, que se distingue, por exemplo, do significado dado por Guy Standing e Rui Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado urbano, constituído por jovens adultos altamente escolarizados, com inserção precária nas relações de trabalho e vida social. Para Guy Standing, autor do livro The Precariat, The New Dangerous Class, o precariado é uma nova classe social. O título da edição espanhola do livro é explícito: Precariado, uma nova classe social. Rui Braga o critica com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial que caracteriza o modo de produção capitalista. Isto é, o precariado pertence sim à classe social do proletariado, sendo tão somente o proletariado precarizado. Por outro lado, embora Rui Braga, no livro A Política do Precariado, esteja correta em sua crítica do precariado como classe social exterior à relação salarial, ele equivoca-se quando identifica o precariado meramente como proletariado precarizado, perdendo deste modo a particularidade heurística do conceito capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo global. Giovanni Alves, o que é precariado? A pergunta deste ano da FUVEST, quem fez segunda fase FUVEST vai se lembrar. Explique o processo de formação da palavra precariado, associando-o ao seu significado. Então, muita gente só colocou o significado. Muita gente achou que precariado estava vindo de proletariado. Não. Precariado é formado de precário, o adjetivo precário,
mais o sufixo ado. Portanto, processo de derivação sufixal. A palavra precariado é formada pelo processo de derivação sufixal de precário mais ado. Precário quer dizer que tem pouca estabilidade e ado, semelhante a. Aí sim vocês passariam para a segunda parte, associando ao seu significado. Então, no contexto, precariado remete à classe social do proletariado, que se encontra em situação precária, profissional e social. Associa-se a proletariado, é um neologismo, quer dizer a inserção precária nas relações de trabalho. Então, muita gente acertou só a segunda parte, que explica o termo, mas errou, confundindo que ela tivesse vindo de agregação de dois radicais, um neologismo formado por aglutinação. Não. Precário mais ato. Certo, pessoal? Derivação sufixal. Letra B. Qual a função sintática da expressão com razão e seu sentido na construção do texto? Rui Braga o critica com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial. A função sintática de com razão é adjunto adverbial de afirmação. Estou, vamos dizer assim, reafirmando. Sim, certamente, com razão. Mas alguns colocaram como modo. De que modo? Com razão. Dá para aceitar também, tá? Significando no texto que o autor concorda com a opinião de Rui Braga. Então, alguns só colocaram adjunto adverbial. É importante que vocês coloquem, ainda mais FUVEST, é importante que vocês classifiquem completamente, tá certo? Então, muitos se atrapalharam um pouco na resposta aqui da FUVEST de 2020, tá certo? Então, atenção, pessoal. Vamos agora para a aula de hoje. Aulas 25 e 26, nós encerramos dissertação, toda a teoria da dissertação, e hoje nós vamos diversificar um pouquinho para gêneros textuais, outros gêneros que não sejam somente descrever, narrar e argumentar e dissertar, tá certo? Então, nós trouxemos um autor, Cereja, que faz essa classificação de 5 itens genéricos, amplos, que vão trazer para vocês uma tabela que nós colocamos aí na teoria da aula e que é uma tabela que vai servir de orientação para todo mundo que queira fazer Unicamp, que queira fazer UEL, Maringá, Federal do Paraná, a Santa Catarina, aqueles vestibulares que trabalham outros gêneros que não sejam somente a dissertação, tá ok? Então, a Cereja vai falar, narrar. O que é narrar? Narrar é contar uma história que não tem compromisso com a realidade, que faz parte da ficção. Então, vocês vão ter aí o conto, a fábula, a biografia, o romance, a crônica literária, vários tipos de texto que se encaixam em narrar. O segundo grande, vamos dizer, a segunda grande classificação de gênero textual vai ser relatar. O que é relatar? Contar fatos reais, fatos vividos, experiências. Então, vamos dizer assim, você vai fazer um relato de uma experiência que você viveu, né? Seja ela feliz ou seja ela traumática, você faz um relato. Um relato de uma viagem, um relato da sua vida, um testemunho, quando conta um caso, a biografia, a notícia, a reportagem. Então, é trabalhar com os fatos reais, com experiências vividas realmente. Isso é fazer um relato. Argumentar. Argumentar é nosso velho conhecido. É você emitir um ponto de vista
e defender, tentando convencer as pessoas de que aquele ponto de vista é o correto, tá certo? Então, a argumentação, vocês vão ter aí os textos de opinião, as cartas, seja carta do leitor, carta de reclamação, carta de solicitação, o debate, o discurso da defesa ou da acusação na área jurídica, a resenha crítica, o editorial do jornal. Então, sempre que você defende um ponto de vista, tentando convencer o outro através da argumentação. O quarto grande gênero, expor, a exposição. O que é expor? Expor é simplesmente transmitir conhecimento. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é uma exposição dos gêneros textuais. Então, toda vez que você vai apresentar diferentes formas de conhecimento, você está fazendo um gênero textual expositivo. Então, é o texto didático, é a exposição oral, é a palestra, vamos dizer assim, a entrevista, o artigo que aparece na enciclopédia, vamos dizer assim, um relatório científico. Então, nós temos aqui no texto expositivo, principalmente o texto didático e o texto científico, que eles têm apresentar conhecimentos, diferentes formas de conhecimentos. O quinto grande gênero seria o instruir, a instrução. O que é isso? É orientar comportamentos. A lei, por exemplo, é um texto de instrução. A bula de remédio, vamos dizer assim, a orientação de como funciona um eletrodoméstico, são textos instrutivos. Então, instrução de montagem, a receita, o regulamento, as regras, as instruções de como usam, determinados comandos, façam isso ou não façam, não buzine, fazer silêncio, não fumar. Então, você tem aqui o gênero instrutivo, tá certo? Então, são esses grandes 5 momentos que situam os diversos tipos de texto dentro de uma classificação de gênero textual, tá? Quando eu estive numa reunião da Unicamp, logo que eles instituíram os gêneros textuais, eles saíram da dissertação, da narração e da carta e partiram para o gênero textual. Aí eu falei para eles, por que vocês não divulgam uma obra, fazem um apostilamento, alguma coisa, alguma orientação técnica, para que nós possamos estudar junto aos alunos as possibilidades de gêneros textuais que a Unicamp pode trabalhar. E a coordenadora falou que exatamente não é isso que eles querem. Eles querem a capacidade de vocês de improvisar, de trabalhar ali com um momento, naquele momento, com um determinado gênero que não vai ser, vamos dizer assim, a escolha vai ser entre um desses 5. Eles não colocam dessa forma. Então, na realidade, não há uma literatura específica sobre gêneros textuais editado pela própria Unicamp, porque eles querem avaliar a capacidade de improvisação que o aluno possa ter, tá? Aí nós temos 2 momentos aqui, interpretar e argumentar. Então, interpretar seria determinar o sentido, o significado preciso daquela questão. Então, eu estou interpretando uma opinião, estou interpretando um fato, eu estou interpretando um texto, uma linguagem, vamos dizer assim, conotativa, qual o valor daquela palavra. Isso tudo está no campo da interpretação. É você descobrir significados, identificar significados. E argumentar? Argumentar é defender um ponto de vista. É tentar convencer de que aquele ponto de vista é o correto. Então, são 2 momentos diferentes, interpretar e argumentar. Aí nós trouxemos aqui para vocês, nos artigos, numa outra classificação, o vestibular da UEM. A UEM, ela tem uma publicação
dos diversos tipos de gêneros textuais que a UEM trabalha. Então, não sei se alguém especificamente vai fazer, mas ele se encaixa também na UEL, ele se encaixa também na Universidade do Paraná, Federal do Paraná. Então, um outro apanhado aqui de gêneros textuais. Aqui é desse autor, Cereja, e aqui é do vestibular da UEM, autores que escreveram especificamente atendendo aos gêneros que a UEM costuma trabalhar. Então, também vem acrescentar um pouco aqui para nós os formatos. Então, ele é mais específico. Então, vocês vão ter aqui na segunda folha da nossa aula de hoje, o quadro de gêneros da UEM. Então, aqui ele é bem específico. Qual é o gênero? Artigo de opinião. Qual é o objetivo? Expressar um ponto de vista pessoal. E aí eles vão dar essas estratégias. Como é que vocês montam um artigo de opinião? Então, vocês vão ler direitinho aí o passo a passo de cada um deles, principalmente quem pretender esse tipo de vestibular, tá certo? Então, o gênero, o objetivo, a intenção e a estratégia, como é que você monta esse tipo de gênero textual. Aí nós tivemos aqui também a carta do leitor, que é tornar público uma opinião. Então você vai, enquanto leitor, você vai emitir uma opinião sobre algum artigo que foi divulgado. A carta de reclamação também é gênero carta e que vai, vamos dizer assim, especificamente direcionada a um interlocutor para fazer a reclamação de um serviço, de um produto, alguma coisa que não o tenha satisfeito. A carta de réplica é você, vamos dizer assim, alguém que foi contrário ao seu ponto de vista e você novamente escreve contestando os argumentos que eles possam ter respondido. Réplica, tréplica, a gente vê muito isso nos debates políticos. A crônica, né, que tem caído algumas vezes, que caiu já na Unicamp, né? Então, a crônica seria uma discussão de um fato do cotidiano qualquer e que você dê a essa discussão um formato literário. Então, a crônica que a gente chama a crônica literária, assuntos do cotidiano em linguagem literária. Então, vejam direitinho aí como é que faz uma crônica, já que a Unicamp já trabalhou também a crônica no seu vestibular. O relato nós já tínhamos falado aqui, né? Registra os fatos reais, experiências vividas. A reportagem é divulgação de um acontecimento, de um fato, de uma notícia, né? A resposta interpretativa, a UEL trabalha bastante isso, né? Ela te faz uma pergunta e você vai interpretar, tentando decifrar o seu significado. E quando eu falo em resposta argumentativa, eu não estou tentando identificar o significado, estou tentando convencer o leitor de que meu ponto de vista procede. E o resumo ou a síntese, que também tem sido trabalhado na Unicamp, vai ser a proposta de hoje, né? Síntese ou resumo, é você reproduzir um texto com as suas palavras, contando as partes principais de um texto maior. Você vai trazer, enxugar o detalhe e ficar com o essencial. O importante sempre no resumo é você identificar quem é que falou, o autor disse, a tal revista publicou, foi editado em tal editorial. Então você tem que identificar certinho quem, onde, quando, quem é que está falando isso. Não sou eu. Então eu não posso fazer um resumo como se aquilo fosse meu. Todo momento vocês têm que... O texto revela que o autor comenta tal coisa, o outro autor rebate. Então você tem que situar direitinho quem são os autores e de que forma que eles estão tratando aquele assunto. Certo, gente? Então nós fizemos aqui um resumo geral, global,
de gêneros textuais. Então nós vamos ter essa aula hoje mais específica, não é uma aula de dissertação, é uma aula que nós vamos trabalhar gêneros textuais diversos, no sentido de vocês poderem aplicar isso em alguns vestibulares específicos, tá bem? Aí nós começamos nesta semana e na semana que vem Unicamp. Então nós vamos trabalhar exatamente os gêneros textuais em função da Unicamp e vamos fazer 2 semanas aí a partir de 2015, quando ela instituiu esse formato de vestibular. Então nós vamos trabalhar aí 15, 16, 17, a semana que vem 18, 19 e 20, tá certo? Então, alunos da Unicamp, fiquem atentos ao formato da prova da Unicamp. Aí nós colocamos uma questão dissertativa, a Unicamp tem essa vantagem, ela comenta as suas respostas, a expectativa de resposta que ela buscava, então a gente fica assim, bem situado, o que faltou para que a sua resposta não tivesse sido integral, para que a sua nota não tivesse sido parcelada, vamos dizer assim, tá? E a redação de 2015 que nós escolhemos é o aluno elaborar uma síntese. O que vocês têm que entender na redação da Unicamp? É uma receita, é um texto instrucional. Ela instrui, ela orienta exatamente o que ela quer. E vocês têm que seguir essa receita passo a passo, direitinho, porque a sua avaliação segue à risca essa orientação. Então nós vamos ter aí depois uma nova folha, que é a folha da Unicamp, o tipo de correção que a Unicamp faz, a grade específica e a grade holística, em que ela, vamos dizer assim, ela analisa se você cumpriu todas as etapas e num segundo momento ela analisa a qualidade do seu texto. Então nós tivemos aqui, ó, só para vocês se situarem, em 2015 ela pediu: você integra um grupo de estudos formado por estudantes universitários. Periodicamente, cada membro apresenta resultados de leituras realizadas sobre temas diversos. Você ficou responsável por elaborar uma síntese, um resumo, sobre o tema humanização no atendimento à saúde, que deverá ser escrito em registro formal. As fontes para escrever a síntese são um trecho de um artigo científico, que é o primeiro excerto, e um trecho de um ensaio, que é o segundo excerto. Importante, seu texto deverá contemplar, aqui que está a receita da sua redação. Você tem que cumprir essas 3 etapas exatamente do jeito que está aqui, porque senão você se prejudica muito. Conceito de humanização no atendimento à saúde. Então, no seu resumo, você tem que conceituar o que quer dizer o atendimento humanizado na saúde de acordo com os textos. Não é a sua opinião, de acordo com os textos veiculados. Letra B. O ponto de vista de cada texto sobre esse conceito, assim como as principais informações que sustentam esses pontos de vista. Então, vocês vão localizar que no excerto A, vocês encontraram tais elementos. No excerto B, ou citando os autores, ou citando as obras, vocês vão situar o que tem ali de mais importante, o ponto de vista, o que cada um está defendendo. Na letra C, as relações possíveis entre os 2 pontos de vista. Aí entra a sua parte. Aí você está excedendo a simplesmente reproduzir um texto. Você vai ver assim, o que tem em comum, qual é a relação que se estabelece entre os 2 textos que a Unicamp apresentou, tá certo? No máximo são 23 linhas, então vocês vão ter uma outra folha na qual vocês devem fazer o seu texto, não é para escrever nem
nem no e-mail, nem nada. É naquela folha específica da Unicamp que eu vou enviar para vocês, tá certo? E ali vocês vão ter a subdivisão direitinho dos elementos que vocês têm que cumprir, e daí na próxima aula, devolvendo os textos, eu vou explicar direitinho o que cada uma daquelas partes representa. Então, a primeira parte, que é a grade holística, vocês vão falar, a grade específica, vocês vão falar o cumprimento dos três momentos que foram cobrados, se vocês cumpriram. E depois, na grade holística, vocês, eu acho que é isso, eu não estou lembrada qual é a ordem. Daí vocês vão falar a qualidade do texto. Ela vai ter um valor maior, a primeira parte vale 3 pontos e a segunda parte tem vale 5 pontos. Eu vou ver direitinho, depois eu explico para vocês na entrega, quando eu enviar a folha. Tá certo, pessoal? Então, alunos de Unicamp, é uma das principais universidades do Brasil, é talvez a universidade mais progressista, mais vanguardista que nós temos. Eu considero o vestibular mais difícil de todos, o vestibular da Unicamp, o mais seletivo, o mais completo. E então os alunos que querem Unicamp, vamos investir na aula desta semana e na aula da semana que vem, tá bem? Eu vou interromper só um minutinho para pegar a folha da Unicamp para dar os dados direitinho para vocês, tá? Ó, pessoal, encontrei. Tarefa obrigatória, produzir os 2 textos, no caso, né? Antigamente eram 3, agora são 2. Grade específica. Avalia o cumprimento das condições de produção dos textos. Grade holística. Avalia a qualidade do texto. Na grade específica, vocês têm item número 1, propósito. O que quer dizer? Cumprir todos os passos da orientação da proposta. Você fez as 3 coisas que foram solicitadas na síntese, você tira 1 ponto. A interlocução, a quem o texto se dirige, com quem o enunciador conversa. Esse texto é dirigido para quem? Então, aqui no caso, né, para ser divulgado entre os universitários. O gênero textual, qual é? É um resumo? Cumpriu? Sim. É uma carta? Cumpriu? Sim. É um convite? É um manifesto? É um verbete? É um podcast? O que seria a exigência? Então, nesse item grade específica, pessoal, ou está certo ou está errado. Ou você tira 0 ou você tira 1. Então, você tem a chance de acumular 3 pontos. Uma coisinha, você tinha 3 coisas a cumprir e você cumpriu 2, mas não cumpriu uma, você tira 0 naquele quesito. Então, muita atenção. A nota específica é a somatória dos itens 1, 2 e 3. Se a nota específica for igual a 0, o texto está anulado. Se você errar as 3 coisas, acabou. Na grade holística, aí o que é? O conteúdo do texto, a parte de coesão, a parte de coerência, a parte de vocabulário, a correção gramatical, a objetividade, e ela vale 5 pontos. Essa nota, ela vai ser somada, 5 mais 3 são 8, ela é multiplicada por 3, 24 pontos. Como são 2 textos, vão totalizar 48 pontos na nota da Unicamp. Então, a Unicamp dá muito valor para a redação. Então, vamos dizer assim, basicamente, quem errar, quem for mal na redação da Unicamp está fora do vestibular, porque ela vale 48 pontos. É um peso bem significativo aí na composição da sua média. Certo, pessoal? Então, essa folha aqui,
eu vou mandar para vocês. Então agora, esta semana e a semana que vem, vocês vão escrever especificamente nesta folha. Aqui está a grade de correção e aqui está o lugar onde vocês vão escrever. São exatamente 24 linhas dentro deste... eu copiei exatamente da folha da Unicamp esse retângulo aqui, que é referente ao texto que vocês poderão e deverão escrever. Tudo bem? Então, pessoal, bom trabalho para vocês, uma boa semana. Então, a gente diversifica um pouco esta semana e a semana que vem. Depois nós retomaremos as dissertações normalmente. São 2 semanas aí trabalhando gêneros textuais diversos, principalmente atendendo ao pessoal de Unicamp. Não só na medicina, mas toda a gama de cursos que a Universidade de Campinas oferece aí dentro da sua grade. Tudo bem? Boa semana, bom estudo, continuem se aplicando. Aqueles que estão vindo bem, estão melhorando. Aqueles que estavam com muita dificuldade estão começando a melhorar. Preste atenção às aulas de gramática para que vocês parem de falhar na parte linguística e dessa forma comprometendo o seu texto. Tudo bem? Beijo para vocês, saudades, até a semana que vem, tá? Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.